É, quer saber tudo do novo Defender 2023 a diesel? Fica aí. Salve, 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 amigos que estão acompanhando o canal Automotivos Brasil. Espero que vocês gostem, eu estou me abarrando. Um abraço. Gente, começando impressões a dirigir um excelente Defender 110 D300, a linha 2023, agora é diesel, cara. Acabou o motor a gasolina, não está mais sendo oferecido aqui no portfólio brasileiro. Na verdade a potência é a mesma, né? 300 cavalos. Lá antigamente era um 2.0 4 cilindros a gasolina, com um pouco mais de 40 kg de torque, 40.8 se eu não me engano. Agora são os mesmos 300 cavalos num 3.0 6 cilindros a diesel, só como música. Mas o mais maneiro, a gente está falando na casa de 66 kgf de metro de torque. Lembrando que torque é aproveitamento de potência. Então os 300 cavalos daqui são bem mais interessantes que os 300 cavalos anteriores. Não que eles não fossem bons, eles eram muito bons, mas off-road, carro pesado e diesel soa como música. Muito legal. E o interessante é que, assim, eu tenho uma história forte com o Land Rover desde que era adolescente, ainda tinha algum cabelo e tal. E naquela época, engraçado, né, o Defender, ele era um carro assim espartano, era uma variação da Toyota Bandeirante, para quem conheceu, jipão e tal, raiz. Só para vocês entenderem, a linha 92, por exemplo, ela não tinha nem direção hidráulica, ar-condicionado, fala sério. Então o carro era um carro para off-road. Ele tinha sim uma suspensão muito boa, nada de eletrônica, né? Mas era uma suspensão que realmente era uma referência. Ele, por ser de alumínio, né, ele tinha o peso todo mais concentrado embaixo. Isso para o off-road é bem interessante, porque você muitas vezes você vai balançar o carro, né? Questão de repente virar e tal. Não, ele tinha para um off-road, o centro de massa era baixo. E em 93 ele ganhou direção hidráulica, olha isso. Foi até a primeira lá de casa. Depois em 94 ele ganhou freio a disco nas 4 rodas. 95 trocou o motor, lembrando que naquela época a gente tinha 107 cavalos, depois passou para era o 200 TDI o primeiro, de 107 cavalos. Em 95 passou para o 300 TDI de 111, depois a versão nacional passou para 115, e aí sim ele passou a ter ar-condicionado, aí ele começou a se requintar. A versão depois, em 2001, 2002 por aí, passou a ter vidro elétrico, passou a ter lugar para rádio. Como assim, Sérgio? Enfim, e chegamos aqui num carro muito tecnológico, suspensão independente, eletrônica para tudo quanto é lado que você imaginar. O carro tem suspensão a ar como um Discovery. Hoje o câmbio é automático, de 8 marchas, joystick. Um carro muito forte, uma outra categoria, uma outra proposta, mas com aptidão off-road, como sempre. Quanto a isso, não. Dizem até que melhorou. Eu sou meio saudosista, então eu tenho uma tendência, no melhor sentido da palavra, a duvidar um pouco disso. Mas as pessoas realmente afirmam que o carro hoje, apesar de toda a eletrônica embarcada, que ele continua com a aptidão off-road de sempre. A gente tem assim, né, aquele tal negócio, né, câmera 360 graus, ele tem um capô invisível, ele tem todo o monitoramento eletrônico aqui, frenagem de emergência, ele tem ACC aqui na frente. Ele tem, né, frenagem de emergência que eu falei, ele lê placa, ele tem auxílio, né, de faixas aqui, de permanência, aviso, ele tem detector de ponto cego, ele tem sensor de tráfego cruzado, aqui dentro ele está carregamento de indução, ele pareia sem fio, o que existe para um carro top, ele tem. Agora, lógico que sim, naquela época o Defender era um carro que eu me lembro bem que ele custava o preço de uma cabine dupla nacional. Então hoje seria o quê? 300, 350 mil reais um Defender, podendo chegar a 400? E não, né? Um carro desse é mais de 800 mil reais, com essa nova motorização. É um outro público, uma outra ideia, mas é demais. Como trabalha bem esse motor 6 cilindros. É um Defender. E Defender a diesel é muito legal. Bom, é o seguinte, você que chegou até aqui, considere se inscrever, deixar seu like, seu comentário, para ajudar a viabilizar a gravação de novas matérias e edições. Segue o vídeo.
Bom, a maior novidade da linha 2023 é o que trouxe a gente a fazer essa matéria. O novo, né, motor diesel, que já não é tão novo assim, na verdade, em torno de 2020, 2021, eu já gravei um ou dois carros com esse motor. Esse motor é interessante, né, que ele é eu tinha até esquecido de comentar isso quando estava andando com o carro. Ele é um híbrido leve, né, o que eles chamam de MHEV aqui. Então, na realidade, você tem um motor de 48 volts, assim, um motorzinho pequeno, que ele entra, ele faz com que um start-stop do carro entre mais cedo. Então, assim, desacelerou o carro, ele entra, fica puramente elétrico. Então, assim, não é plug-in, você não carrega ele de forma independente, quem carrega esse motor, né, a bateria desse motor, é o próprio motor aqui, térmico, diesel, mas enfim. Então essa tecnologia é bem interessante e presente em alguns Land Rovers. Na realidade, os Land Rovers a diesel, acho que todos estão com essa tecnologia MHEV. E os outros, né, o PHEV, que aí é o híbrido plug-in. 300 cavalos, aqui o térmico, né, 300 cavalos, 66.3 kgfm de torque. Isso é uma alegria só. Esse carro ficou, lógico, né, um pouquinho mais maçudo. Eu acho que quase uns 200 quilos a confirmar, mais maçudo em relação a 4 cilindros a gasolina, né, a propulsão anterior. Mas é tanto torque, antes era 40.8, agora é 66.3. Então o carro ficou muito mais esperto. O barulho dos 6 cilindros assim, é muito legal. Antes eram 2.0 4 cilindros, mas a potência mesma, 300 cavalos. Qual o barato? Não só o prazer de dirigir, não que antes não tivesse, mas aqui aumentou, mas economia. Eu fiz 10.1 km por litro aqui. Bom, vamos lá, o motor diesel normalmente ele é mais econômico e com a ajuda, né, da elétrica, né, do motorzinho elétrico, eu achei um milagre. Esse carro tem, se eu não me engano, quase 2.500 quilos, é 2.471. Com 300 cavalos, fazer na cidade mais 10 km por litro parece história de pescador. Na simulação de estrada eu consegui 11.3, também é interessante. Olha, sinceramente, eu sou suspeito para falar aqui desse carro, eu amo ele, é muito legal. Bom, seguinte, esse carro aqui, né, a versão 2023 com diesel, os preços estão variando bastante, mas essa aqui é a versão quase de entrada, né, que é a X-Dynamic. Esse carro está na casa aí de 800, 850 mil, aí isso vai variar bastante. Mas isso lá, botar não 800 mil, vamos botar o IPVA aqui no Rio de Janeiro, lembrando que é 1,5%, na casa de 12 mil reais, nessa, por aí. Interessante, porque aqui para o híbrido, aqui no Rio de Janeiro é 1,5%. Aí qualquer coisa você comenta aí, bota nos comentários aí quanto é no seu estado. Por exemplo, elétrico aqui é 0,5%. No Ceará, por exemplo, zeraram, não pagam IPVA. Então isso vai variar. O seguro foi cotar para mim, eu tenho 48 anos, bateu 23 mil reais. Lembrando que isso pode variar, né? Isso pode melhorar, piorar, depende do seu bônus, depende do seu CEP, depende se você mora em condomínio ou se não é condomínio, se tem portão eletrônico, se tem menor de 25 anos com carteira em casa, quer dizer, é muita coisa. E nas revisões, esse carro aqui, até os 50 mil quilômetros, está batendo na casa de 5 mil reais. Tá gravando. Gente, segunda gravação de hoje, começamos com um Velar V8 e tal. Nós estamos aqui, ó, Super Diesel 2023, o Breno do carro de apoio lá. A gente vai fazer umas cenas de ultrapassagem aí, vamos que vamos. Espero que vocês gostem, porque tá 50 graus no Rio de Janeiro. Um abraço.